Olá pessoal, eu sou o Júnior e hoje o PetBio trouxe o professor doutor Júlio Marcelino para falar um pouco sobre a história e a importância da etnobiologia e da etnobotânica. Olá a todos, meu nome é Júlio Marcelino e eu sou professor de Biologia Vegetal da UFPI. Então, toda a minha pós-graduação foi me envolvendo com uma disciplina interessantíssima chamada etnobotânica. E eu vou falar um pouquinho dela para vocês, tá bom? De forma bem geral, o conceito de etnobotânica, né, é a inter-relação, é o relacionamento interdisciplinar das plantas com os humanos, tá bom? E de forma bem geral, né, bem próxima a esse conceito, a etnobiologia significa o relacionamento muito íntimo entre a cultura humana e todos os seres vivos que nos cercam, tá bom? Então, às vezes, temos conceitos muito próximos entre a etnobiologia e a etnoecologia, né? Esse limite é muito tênue entre essas duas disciplinas, tá bom? E todas essas disciplinas, como ecologia, engenharia florestal, nos auxiliam, fitoquímica, linguística, antropologia, geografia, todas elas nos auxiliam a formar esse corpo metodológico da etnobotânica ou etnobiologia de forma mais geral. Tem um artigo interessantíssimo, não é? Que do professor Clement, próximo aos anos 2000, em que ele situou, ele fez um histórico, não é? E ele situou em partes da evolução dessas disciplinas de pesquisa. Então ele chamou de período pré-clássico, onde os pesquisadores se debruçavam principalmente a questões utilitárias do meio ambiente. Por exemplo, então os pesquisadores publicavam listas úteis de espécies vegetais, né, listas de espécies animais que têm um determinado uso medicinal, uso alimentício, uso ornamental, né, no caso de plantas, tá bom? A partir da década próxima de 80, o professor Clement chamou essa disciplina, né, que evoluiu para uma fase chamada de clássica, onde essa disciplina dava um olhar às comunidades entrevistadas, aos nossos informantes, essas comunidades sertanejas, os ribeirinhos, quilombolas, os índios. Então, ele tentava descrever nos seus trabalhos científicos, né, transcrever um conhecimento apropriado, né, capturado dessas populações. Após isso, ele chamou de fase pós-clássica, após os anos 80. Então, ele dizia que, a partir disso, houve um mergulho, uma imersão dentro da própria ciência etnobiológica, né? E nos preocupamos agora com o surgimento de ferramentas e técnicas para busca e geração de hipóteses. Então, o surgimento dessas ferramentas e técnicas cresceu de forma absurda, que é o que ele chama de período pós-clássico, né? Então, aconselho demais a leitura desse trabalho do professor Clement. Após isso, chegou um artigo interessantíssimo do professor Eugênio Rum, que ele dizia que existe uma nova fase, né? Ele chamou de quarta fase, em que agora se busca voltar a atenção à conservação da biodiversidade. Então, temos que, ao analisar a disciplina, atentar para esse problema, né, que está batendo a nossa porta. E também a propriedade intelectual dessas comunidades. Isso não pode ser ignorado, né? Um próximo trabalho
bem interessante, né? Bem mais atual. O professor Wolverton, ele pontuou que colocou uma nova fase, né? Onde a gente tem que atentar para a interdisciplinaridade e, novamente, a atenção primária às mudanças ambientais rápidas que estão acontecendo. E essas disciplinas etnobiológicas não podem deixar de atentar para isso. Pessoal, como a gente percebeu, a etnobiologia, ela sofre influência de várias outras disciplinas. No caso específico da etnobotânica, ela sofre influência da antropologia, da ecologia, da fitoquímica, da linguística. Então, todas essas ciências reunidas auxiliam o corpo metodológico de uma ciência relativamente nova, que é a etnobotânica. E ela tem muito a contribuir, né? Então, por exemplo, o ácido acetil salicílico, ele foi extraído, né, de uma planta do gênero Salix, está aí o nome, né? Ácido salicílico. Então, os índios, eles retiravam partes dessa planta, faziam um medicamento contra a dor, né? Então, observação dos índios levaram os pesquisadores a buscar esse componente químico, né, o ácido salicílico, que a poucos passos bioquímicos se transformou no ácido acetil salicílico, que hoje é bem conhecido como AAS, né? Um outro exemplo bem rapidinho para vocês, né, vem de uma planta chamada Boa Noite, um dos nomes populares que eu lembro dela. É uma plantinha do gênero Cataranthus, muito conhecida, né, bem ruderal essa planta, e essa planta está sendo promissora para o tratamento de um tipo de câncer infantil, né? Então, estudos têm isolado dois componentes dela, a vincristina e a vinblastina, e utilizado no tratamento de câncer infantil. Então, esses são exemplos bem relativos da contribuição da etnobotânica, né, para a ciência. E essa disciplina também se debruça com relação a testes de hipóteses. A gente já utilizou muito algumas hipóteses advindas da ecologia. Vou dar um exemplo bem rápido. Por exemplo, a hipótese da aparência ecológica, né, onde diz que, por exemplo, plantas mais aparentes são mais predadas, consequentemente, né? Tanto pelo tamanho, pela abundância de indivíduos. E aí já existem pesquisas que estão verificando nessa linha de raciocínio da hipótese ecológica, de que plantas aparentes são mais conhecidas ou utilizadas. Alguns pesquisadores estão se debruçando nessa questão e transpondo a hipótese ecológica para a ciência etnobotânica. E alguns resultados têm sido imensamente interessantes, né? Então, com relação à cultura humana, nada é muito simples, né? E nem toda planta que é mais aparente é a mais usada, né? Existe uma série de plantas que são preferidas, além do seu tamanho ou da sua quantidade no meio ambiente.